E esse meu jeito descontraído, eu sempre tentei resolver as coisas. Porque quem me conhece no íntimo sabe que eu sou brincalhão, que eu brinco o tempo inteiro, brinco até mais que a gente tinha que estar brincando. E aí, muitas das vezes, eu ia pro colégio e eu vivia a realidade assim. Eu gosto de falar essa situação. A professora perguntou, o que vocês fizeram nas férias do meio de ano? E tinha gente falando que foi pra Disney, irmão. E eu pensando comigo mesmo. Pô, cara, nas férias eu pensando comigo, conversa interna. Eu tava tentando procurar algo melhor para mim comer, porque tinha situações que a gente só comia arroz, feijão, e arroz e ovo. E como minha mãe me lembrou, teve um dia que a gente só tinha feijão e chuchu para comer. Essa foi minhas férias. Tá entendendo? Eu trabalhava, eu buscava a solução, não choro, não só vou chorar, hein, cara. Eu tentava sempre buscar a solução para as coisas. E muitas das vezes eu falava para minha mãe, ela, filho, tem dinheiro da passagem? Eu falava, não, mãe, precisa se preocupar que eu tenho. Só que não tinha. E eu desenrolava com o motorista, falava, pô, irmão, posso entrar lá atrás? Eu não tenho dinheiro, só quero estudar, meu. E muitas das vezes na escola, a galera comia salgado no lanche, almoçava, e eu não tinha nem tomado café, sabe? Preparava o que tinha para minha mãe levar pro trabalho e ia tentar buscar a vida de alguma forma. E aí no lanche, eu lembro que eu brincava com a galera. Eu falava assim, pô galera, sei o que, chegava brincando. Quanto que você, quanto que é o salgado? Quanto me ajuda a inteirar no salgado, não? Com os outros que eu nem conhecia na escola. E aí o cara falava, falta quanto, Vinícius? Eu fazia esse gesto. Quanto que é o salgado? R$ 4. Eu falei, falta 4. E muitas das vezes eu conseguia ali a minha primeira refeição do dia, que era um salgado na escola. E então eu sempre busquei a solução, eu sempre deixava minha mãe menos preocupada possível. Eu não vou mentir, eu já dei calote várias vezes, mas era a minha necessidade, sabe? Então, essa cara de Mauricinho que você falou é só cara. Eu já passei bastante coisa, passei fome, minha casa já foi quase moramos na rua, sabe? E nessa época foi onde eu também mais queria que desse certo, entendeu? Para as coisas mudarem. Então, sempre buscava algo para fazer. Eu lembro que nessa época eu fazia a luta, minha mãe não tinha dinheiro do exame de faixa. E aí eu falei pro meu pai, me empresta R$ 80, eu vou te devolver hoje. Ele, filho, não precisa. Eu falei, não, pai, eu vou te devolver. Eu fui em Madureira depois da escola, comprei doce. E eu vendi, no mesmo dia eu dei os R$ 80 dele. Os últimos 20 que sobrou, eu reinvesti e voltei a vender meu doce. E aí eu paguei meu exame de faixa, ajudei a pagar a conta em casa, comprei minhas coisas. Eu nunca gostei de ficar passando as coisas e preocupar minha mãe. Então, eu sempre fiz algo para, entendeu? Para me suprir a minha necessidade e ajudar dentro de casa, entendeu? E essa situação, quando eu via, cara, eu ficava desesperado, me sentia na responsabilidade. Eu sentia o homem da casa, com 12, 13, 14, 15 anos, eu me sentia o homem da casa, que meu pai não estava presente. E minha mãe, por mais que ela fizesse, assim, não é a obrigação da mulher, vamos botar assim, ser a provedora, como a gente sabe que no Brasil tem muito essa situação. Então, me via nessa obrigação de falar, pô, eu não quero que minha mãe fique passando isso. Eu não quero passar isso. Entendeu? A gente faz tanta coisa certa, por que a gente tem que passar isso? E eu não entendia, mas isso era um propósito de Deus, para me deixar forte na minha vida, sabe? Então, é isso, eu acho que é mais ou menos isso. É importante ressaltar que eu só tenho o estereótipo de brabo. É mesmo? Mas eu sou um chorão, cara. E aí, por exemplo, a sua história me faz lembrar o passado. Porque a gente sabe, né? A gente não nasceu em família rica. Michele passou dificuldade, eu passei dificuldade. Muita. Passamos juntos dificuldade. Pois né? Michele e eu estamos juntos há quase 15 anos. Então, passamos dificuldade no início também. Mas isso é uma força motriz, entende? Eu tenho uma máxima que eu tenho certeza que é que você usa. Por isso que tu me viu aqui chorando, entende? Porque faz lembrar quem eu era, quem eu sou e quem eu serei, entende? E a força motriz é o seguinte, ninguém da minha geração para frente vai passar o que eu passei, meu irmão. É exatamente entende? isso, Leandro. É exatamente isso. Você tocou num ponto que me fez lembrar. Eu sempre falei para minha mãe assim, eu não sei como. Para minha mãe, para minha esposa, quem me conhecia no meu íntimo, eu falava, eu não sei como, mas eu vou mudar a vida de pessoas. Eu não quero que pessoas passem o que eu passo, o que a gente passa. Então é isso, da minha geração para frente, chega. Eu tinha que mudar o jogo. Não sei como, mas eu tinha que mudar o jogo. Excelente, Vinícius. Fala, Jean. O que acontece? Vocês dois falaram algo agora que é muito importante, e eu faço das palavras de vocês as minhas.
O que você pensa e acabou de declarar agora é o que eu penso todos os dias quando eu acordo. Quando eu acordo, eu penso nas situações familiares e eu penso assim, cara, não é porque... Eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, é o seguinte: o que define o nosso futuro são as nossas decisões, não as nossas condições. Não é porque hoje eu estou vivendo essa situação que vai estar aqui assim para sempre. Tá ruim agora, mas lá no passado já esteve pior. Então Deus vai dar um refrigério. Eu creio nisso comigo. Porque eu atualmente eu vivo situações que se eu for contar para as pessoas das duas, uma, ou acham que é mentira, ou acham que, caraca, eu no teu lugar já tinha surtado. Mas é quem que dá esse refrigério? É o Papai do Céu. Mas eu acordo pensando nisso. Minha esposa tá gestante aí, tá vindo uma menina, a gente já perdeu duas crianças anteriormente, a gente já teve 2 gestações interrompidas, então eu sempre criei nisso comigo. Cara, os meus filhos, os que vão vir depois, meus filhos e netos, eles não vão passar as mesmas situações que eu passei. Eu nasci, então, depois de eu ter nascido 2 anos depois, eu vivi a guerra dos meus pais, né? Meus pais, praticamente, a minha irmã já pegou a parte boa do casamento. Eu já nasci quando eles já estavam se divorciando, já estavam brigando e era coisa séria, coisa de agressão, coisas assim desse tipo. E depois de ter passado tanto isso, eu cresci longe da minha mãe. A minha mãe ela foi morar distante devido a ter aquela medida do meu pai, não poder estar perto dele, meu pai que me criou, porque naquela época tinha muito dessa coisa, eu tenho casa própria. Aí minha mãe faltou algumas audiências, o juiz viu que meu pai tinha uma casa própria, morava junto com a minha avó, então deu a guarda nossa pra ele. Mas meu pai é taxista, né, cara? Só vivia noitada, balada, farra, eu vivia com a minha avó. Então eu fui criado pela minha avó. Minha avó também, por sua vez, alcoólatra. Então, ou seja, já teve dias de eu criança, uma criança de tipo assim, 9 anos, só tinha tamanho. Já diferente dele, que ele falou que demorou a crescer, eu cresci um pouco rápido, mas eu só tinha tamanho. Eu com 9, 10 anos, os outros olhavam, pô, tu vai ser alto, hein? E assim, os outros iam lá no portão de casa, batia, chamava eu e minha irmã, e tem que minha irmã saía. Por quê? Minha avó bebia no bar e não tinha condições de voltar para casa. Então isso tudo sempre foi muito pesado pra gente como criança. Só que é aquilo que você falou. Deus ele acaba te dando um fardo, e esse fardo não é para te matar, é para te fazer mais maduro. Então eu meio que antecipei a minha adultização, sabe? A minha infância foi jogada muito de lado e eu tive que amadurecer muito rápido devido a essa necessidade de um responsável ali presente, né? E aquilo que o Vinícius falou sobre ter que ir atrás, demonstrar gratidão, levar uma simples tapioca para o cara com café, ele é assim desse jeito que vocês estão vendo. Existiu um dia, recentemente, eu estou falando de coisas que são recentes, existiu um dia que eu tava faturado, cara, eu tava... Sabe quando tu tá no estafo de estresse muito grande e trabalhando cheio de cliente na loja, minha loja lotada, o que esse rapaz me inventa? Pô, o Jean tá trabalhando, né? Pô, vou lá nele trocar uma ideia. Quem não sabe, eu moro em Irajá, a barbearia dele é em Colégio, ou seja, são bairros adjacentes. O que ele me fez? Mano, já almoçou? Cara, não tive tempo de almoçar não, cara. Tô aqui, tô com a loja lotada de clientes. Eu saí mais cedo, levei minha esposa para fazer uma consulta, uma ultrassonografia, voltei, já tô aqui, a loja, graças a Deus, cheia de clientes para me poder atender, que eu fidelizo muita pessoa. Ele, então tá bom, tô indo aí. Vou levar uma parada aí pra tu. Show de bola. Chega esse cara. Aí, mano, eu sei que você não almoçou. Não, para aí. Calma aí, rapaziada. Desse jeito que ele é. Deixa o cara comer. Deixa o cara comer. Desse jeito assim que vocês estão vendo. E assim, eu falo, não, mano, eu vou terminar de cortar o cabelo. Não. Mano, aí, levanta aí, deixa ele comer. Pô, eu sei como eu sou barbeiro também, entendeu? Eu sei como é que é difícil. E ele se preocupa muito com as pessoas. Quando ele falou, eu me identifiquei. Porque eu sei que a gente que já passou necessidade, a gente que já passou situações difíceis, adversas, a gente sabe como é que é, cara. E a gente não quer que isso aconteça com ninguém. O que aconteceu comigo, eu não quero nunca na minha vida que aconteça com meus filhos. E ele demonstra essa preocupação. É com amigo, é com familiares. E assim, a gente se identifica muito devido às histórias se cruzarem, né? Eu tive que amadurecer muito rápido devido a essas situações de alcoolismo, a gente que lidar com gente que é alcoólatra, que perde os sentidos, é muito difícil. É difícil. Muito difícil. Você passou uma dificuldade com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó? Atualmente eu tenho passado também, porque, cara, devido ao alcoolismo, minha avó ela fuma há muito tempo. Eu costumo falar de um livro aberto, quem tá vendo aqui, eu sou desse jeito. Eu sou o único da minha família que teve uma promessa de que, pô, senta desde pequenininho, passando já essas situações. Tinha a mãe de um amigo meu, inclusive eu quero até mandar um abraço para ela, Noádia, se estiver vendo.